Oi, pessoal! Está começando mais um JMA, Juventude Marista em Ação. Hoje com um tema importantíssimo, que é o dia 20 de novembro, que no nosso país feriado nacional, né, esse ano, muito importante essa data, que é o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra ela é marcada por muitas lutas, de muitos movimentos, e ela vem lembrar uma data importante que é a morte de Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares foi um grande líder de um quilombo dos Palmares, e ele lutou antes de tudo isso que a gente vê, que ele lá atrás ele já lutava pelo seu povo e por todas as questões raciais e pelos seus direitos. Então é uma luta de sempre, pessoal, e nada mais justo do que a gente ter uma data para que a gente possa relembrar, para que a gente possa exaltar os nossos ancestrais, a nossa beleza, a nossa história. E isso é muito importante, principalmente quando é trabalhado na escola, porque ter uma escola antirracista é importantíssimo para qualquer pessoa. Neste ano, nós tivemos algumas ações aqui na escola, como uma formação para os colaboradores, professores, com a nossa querida professora Rutineia, que trouxe algumas práticas pedagógicas de leitura e de atuação antirracista dentro da sala de aula. Nós também temos uma ação aqui na escola que é uma parceria pastoral e comunicação em que a gente faz um ensaio com os nossos alunos sobre a beleza negra, sobre essa busca da ancestralidade, e é um ensaio que tem dado muito certo. E para você conferir esse ensaio, é só você ir lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, que é postado lá essas fotos dos nossos jovens lindos e maravilhosos. Bom, falando sobre uma educação antirracista, eu venho trazer aqui para vocês alguns pontos importantes sobre a educação antirracista. Por quê? Ela contribui para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, promove a equidade social e o empoderamento das culturas negras, valoriza a dignidade humana e a identidade de crianças negras, desconstrói estereótipos e incentiva o desenvolvimento do pensamento crítico, combate a violência racial e a discriminação dentro e fora da sala de aula e estimula a formação de cidadãos mais conscientes. Ela deve ser uma prática diária. Isso é muito importante nas nossas escolas. Para a gente começar o nosso podcast com a nossa entrevistada de hoje, falando um pouquinho dessa exaltação da beleza negra, a beleza negra não só da forma externa, mas na forma externa, porque a beleza negra ela vem trazer a representatividade da autoestima, da luta para todas nós, principalmente mulheres e homens pretos. Eu vou ler aqui para vocês o currículo dela, tá, pessoal? Que é um currículo muito maravilhoso, porque o que ela mais gosta de fazer é ler e cuidar da pele, gente, fazer uma boa skin, por isso que a pele da mulher é maravilhosa, viu? A comida preferida dessa menina é estrogonofe, mas não é qualquer estrogonofe, porque tem que ser aqui do irmão Rui. Não é qualquer uma que faça, né? Então eu sinto muito para quem está assistindo, porque nem todo mundo vai ter essa possibilidade de comer esse estrogonofe. O seu hobby preferido é cantar, que ela canta lindamente. Quem sabe ela não vai dar uma palhinha aqui pra gente. Ela é estudante de pedagogia, é ex-aluna aqui da nossa escola, né? Mas não ex-marista. E hoje nossa colaboradora, né, nossa estagiária também. E o seu filme preferido é Como Eu Era Antes de Você, porque ela é uma mulher muito apaixonada, então ela gosta desses filmes românticos. Então seja bem-vinda, Marina! Oi. Solta as palmas aí, Breno! Oi, galera, bom dia. Tô aqui, né, fazendo parte desse podcast, que é maravilhoso, que eu acho muito incrível, do lado dessa pessoa, essa parceira muito incrível também. E é isso, né, vamos começar, vamos compartilhar algumas coisas. Eu acho Vamos que lá. pra gente começar, você podia falar um pouquinho da sua história com o Marista e com essa escola aqui com o irmão Rui. Como foi? Desde quando você tá aqui, né? Porque eu sei que você tá desde pequenininha. Sim. Se eu não me engano, quando eu entrei aqui foi em 2016, né? 2015, 2016. Eu entrei pro Conviver, bem novinha mesmo, né? Assim, foi um processo muito bom, sabe? O Marista foi fundamental para mim. Eu não estudava, né, aqui, eu fazia só um Conviver mesmo. E assim, foi basicamente isso. Aí logo depois também eu tive que sair, né? Eu tive que mudar de cidade.
e foi maravilhoso. E agora volta E agora como volto como colaboradora. colaboradora estagiária. Isso aí. E você já aprontou muito aqui no Irmão Rui? Conta aí pra Não, gente. Os jovens gostam de assistir. não aprontei tanto assim não, viu, gente? Fui uma adolescente, uma criança bem tranquila. Ai, que bom, né? A diretora agradece. Sim. Bom, a gente hoje a gente vai falar um pouquinho dessa exaltação da beleza negra, né? Sim. Dos cuidados que nós devemos ter, principalmente as meninas que gostam aí de dicas de cabelo, né? De como que a gente pode fazer uma hidratação e tudo mais. E como eu falei, né, essa beleza, ela vai para além do externo, né? Mas como uma representatividade, uma luta da autoestima também. E quando a gente fala disso, a gente lembra muito dessas questões que a gente fala sobre os padrões. Né, padrões que são impostos pela sociedade, pelas mídias, pelas novelas, né? Muita coisa tem mudado, mas como esses padrões, né, que foram impostos pela sociedade, impactou na sua vida, assim? Você tem alguma história para contar pra gente? Eu acredito mesmo, né, que a sociedade ainda impõe muito esse padrão, né? Um padrão assim de uma pele mais clara, de um cabelo liso e tudo mais, né? Que querendo ou não, não é, né, a minha figura, não é o que eu vejo em mim, né? Eu me olho no espelho e não vejo um cabelo liso, uma pele clara, e assim não é uma forma de referência, mas também acredito que tem mudado muito, né? Que está num processo de evolução. E para mim, quando eu era mais nova, não tinha tanto, né? Uhum. Hoje mesmo, a gente vê 3 novelas hoje, né, que tem a maioria Protagonistas, né? protagonistas, né, pessoas negras e, assim, pessoas fortes, né? É Uhum. uma história incrível essas novelas, né? E tem um impacto bastante, né? Os jovens, adolescentes hoje que assistem, né, tem uma referência muito grande, muito mais do que a gente tinha antes, né? Hoje, assim, você faz pedagogia, vai ser uma educadora futuramente, né? Uma professora. Ainda muita coisa para melhorar, né? Nessas questões, nesse diálogo. Acho que é um diálogo, né? Sim. E o que você acha, assim, né, no ambiente escolar, da família, o que ainda falta? O que ainda é necessário acontecer para que a gente tenha mais abertura, mais espaço sobre esse assunto, para que as pessoas possam entender mais o que é educação antirracista, né? O que é ser uma pessoa antirracista? O que você acha que falta? O que a gente fala é que, né, a gente tem evoluído bastante, né? A gente vê bastante, igual a gente falou a questão da novela e tudo mais, porém ainda falta bastante, né? Como que eu posso dizer? Uma representação mesmo em si, Uhum, tanto mais nas novelas, a gente falta comunicação, mas diálogo, a gente conversar sobre, fazer palestras sobre, cantar mais sobre, uhum. né? A gente escrever sobre, né? Nas provas, no Enem, a gente falar mais sobre. Se a gente tiver isso com mais frequência, a gente vai falar mais e vai ter mais atitudes assim. Os Sim, nossos filhos vão nascer assim, né? E automaticamente a nossa sociedade vai vai falar mais sobre, evoluindo, vai né? evoluindo em questão disso. Legal. Eu acho que é isso, né? Ser representatividade. Quando a gente está num ambiente de escola, se a gente só enxerga professores, colaboradores, pessoas brancas, né, a gente não vai se enxergar. E você Exatamente. hoje, né, volta para essa escola como uma colaboradora e que muitas vezes é referência Sim, também, né? Quando a gente vai falar de beleza, quando a gente fala principalmente para a mulher, uma das coisas que mais vem à tona é a questão do cabelo, sim. né? Muitas mulheres passam pela transição capilar, que é um sofrimento. Eu não sei se você assistiu aquele filme que tem na Netflix que fala Por um Fio. Não sei se você Sim, já viu já, que, nossa, ela raspa a cabeça e ela passa, mas ela se encontra no final do filme. exatamente. É muito legal, porque não é algo externo, mas é algo que a mãe dela, né, fazia a tal da chapinha no ferro e tudo mais, e ela já não queria mais aquilo, ela precisava se reencontrar. E assim, e é a escolha de cada um, mas quando a gente fala da transição capilar, o que chega assim para você? Como que você passou por esse processo? É nítido essa questão assim? Foi ocultada essa beleza de você, né? Como que foi esse processo?
No começo, até mesmo aqui, né, no Marista, eu era bem mais nova e eu não me identificava mesmo. Eu não tinha nenhum tipo de referência, assim, a não ser os meus familiares, que também eram um pouco, né, retraídos essa questão. E depois de um tempo eu consegui, né, assim, eu vinha para a escola com o cabelo preso, um coque, um mini coque, que eu não sei como que eu consegui enfiar tudo isso, um coque assim, mas eu conseguia, e assim, para esconder mesmo. E depois desse processo, com muita luta, muito, até aqui dentro, né, eu comento sobre a Denise, que foi uma professora, uma educadora aqui no Marista na época do Conviver, ela me ajudou muito, ela fazia projetos, agora eu não vou recordar os nomes, mas ela ajudava a gente a finalizar, e era uma coisa que eu não fazia, porque eu lavava, prendia, Não e assim que eu tinha essa vinha. sabedoria desse cuidado, né? Não, em cuidado nenhum, né? E daí eu. E o que a gente via antes era o quê? Cuidados, mas era sobre o cabelo liso, É o shampoo sobre e o. condicionador. Isso, e uma chapinha, um secador, e não tinha uma finalização e eu não sabia como fazer. E ela trouxe isso, né? Aqui, não só para mim, para vários outros adolescentes e jovens, né? E foi muito importante. Depois disso, foi aonde, né, eu me encontrei, estava nesse processo de me encontrar, mas ainda assim eu queria o meu cabelo cacheado, né, crespo, porém mais para baixo, assim, não queria ele tão armado, né? E onde eu comecei a passar, eu passei um tempo um relaxante, né, para o meu cabelo ficar mais para baixo, não ficar tão armado. Não consegui. Meu cabelo, ele é bem revoltado mesmo e hoje eu amo ele assim, ele até tá Agora, quanto mais borocochô. alto, melhor. Ele tá até borocochô hoje, eu queria que ele tivesse mais. Uhum. Mas foi assim um processo muito bom, foi difícil, né, mas um processo muito bom, um processo de cura mesmo. Acho importante essa fala, acho que para inúmeras meninas, né, Sim. que passam por isso, né, porque é muito profundo mesmo, né? Muita coisa é tirada de nós durante a nossa infância, durante a nossa adolescência. E que bom que você teve uma referência, né? Você traz a professora como sua referência. Sim. Por isso que a gente fala dessa importância de ser uma escola, né, que está ligada a todos esses assuntos, né? Para você hoje, quais são as suas referências, né? A gente tem na mídia inúmeras mulheres, né, que se tornam referências pra gente, na nossa família também, né? Eu queria saber assim, qual é a sua referência hoje? Quando você procura algo para se especializar, o que você consome? Então fala um pouquinho pra gente como que é essa sua busca de referências. Assim, o meu conteúdo, assim, a minha referência mesmo é o público negro. Todo mundo, várias pessoas, são muita gente, é até difícil de falar. Mas ultimamente, como a gente mexe muito no celular, né, no Instagram, eu acompanho muitas pessoas, mas assim, a Isa é uma referência extrema. Maravilhosa, né? Patrícia Ramos para mim sobre o cabelo, sobre o autocuidado e também a forma dela lidar, né, com tudo isso, muito cômico, né, muito divertido. Engraçada. E Então, sincera, né? Acho que é muito exatamente. legal. Ela Então, traz a vida real mesmo, assim. é uma forma que me pega muito, sabe? Mas assim, Alcione, que é uma cantora muito boa e preta e tudo, né? Mas essas referências. E minha mãe, né? Que me ajudou muito nesse processo, né? Esteve sempre comigo, me ajudou tanto quando eu queria manter o meu coquinho, quanto depois que eu quis soltar o meu cabelo pro mundo, assim, né? E também aceitação, né? Ela me ajudou muito nesse processo de aceitação e foi muito bom, foi maravilhoso, incrível. Tem alguma história, assim, que te marca, né? Quando você fala, assim, dessa aceitação? Tem alguma história que te marca, que você fala, esse dia eu nunca vou esquecer? Tirando dias aqui, né, que foram dias que eu chegava e os professores me elogiavam e eu com aquele cabelo daquele jeito não consigo. Beleza ensina aquilo, né, que eu tava super retraída e fechada. Foi uma vez que eu e minha mãe, a gente foi no centro, né, e eu já contei essa história aqui em uma outra oportunidade. A gente foi ao centro, minha mãe tinha recebido e a gente tirou aquele dinheiro daquele salário dela só para comprar roupas e coisas pra gente. Já vai bastante tempo. E a gente entrou na loja, tinham duas moças brancas, né, especificamente, de cabelo liso e tudo mais. E a gente entrou e gostou das roupas pela vitrine, né? Quando a gente foi perguntar, né, tirar uma pergunta, essa calça, não lembro exatamente o que a gente viu, é do tamanho tal que minha mãe queria? E elas falou assim, aqui não tem roupa pra vocês. E a gente tava literalmente, hoje a gente não anda mais com dinheiro, né? Sim. Mas a gente tava com uma quantia de dinheiro grande no bolso, então a gente tirou isso pra
por aquele momento, né? E assim, foi um momento muito angustiante na hora, a gente ficou sem saber o que fazer, porque assim, na hora a gente não tem uma reação. Sim. E a gente É só saiu da impactante, né? loja, virou as costas e foi comprar em outro lugar. Mas foi uma coisa que me marcou, me marca muito, sabe? Hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho problema com isso mais, sabe? Eu não sei como eu lidaria hoje, né, com Talvez seria essa. de uma forma diferente, né? Sim, pelo conhecimento que eu É. tenho hoje, né, as coisas que a gente vem lidando hoje em dia, eu agiria de uma forma diferente, né? Porém, assim, é uma coisa que me marcou muito. Não só eu, como eu acho que minha mãe também, né? Mas é uma coisa que. É, e deve ter sido muito difícil para sua mãe também, né? Porque para ela já foi difícil. Imagina ela ter que ver a filha dela escutar isso, né? Sim, Então, são histórias que a gente escuta que marcam muito a nossa trajetória, né? exatamente. E aí traz traumas, né? Traz a questão da inferioridade, porque hoje você tem um conhecimento mais amplo, os projetos da escola te ajudaram, né? Isso é muito importante, né? Quantas pessoas não passam por essa escola e ali se reconhecem, né? Acho que um pouquinho que a gente faz, um pouquinho que a gente traz de diálogo, isso Faz diferença. precisa ser mais ampliado, mas faz diferença, né? E o tanto assim que você evoluiu na sua história, né? Esse ano a gente teve a missão Solidária Marista e eu lembro que você trouxe, a gente fez uma roda com colaboradores, né? Com funcionários e ex-alunos, e você trouxe várias questões que tocou muito um aluno nosso. E eu lembro, um aluno nosso não, ele é lá da Escola Social de São Paulo. E eu lembro que ele pediu o microfone para te falar assim: nossa, que importante você estar sentada aí. Para mim, é muito importante você estar sentada aí, né? E isso me marcou muito naquele dia, né? Porque você é uma jovem que já representa inúmeras coisas para outros jovens também. E acho que é essa a importância, assim, da representatividade. Às vezes a gente não precisa aparecer numa televisão, numa rede social, mas no seu dia a dia, no seu trabalho, você já se torna uma representatividade, uma professora negra que vai levar para os seus alunos, né? Então, eu acho que é essa a transformação, quando você fala precisa estar em mais lugares, eu acho que é isso, né? Não sei se você concorda. Exatamente, exatamente, é porque até porque, né, um dia eu estive no lugar, né, desse aluno nosso, né, eu estive e eu tive sempre alguém que me ajudou, né, a me encontrar, a me reconhecer, a não sofrer tanto com a situação, porque é um momento muito árduo e doloroso, Sim, né, e assim é importante, muito importante para mim ser, né, um pouquinho dessa referência, porque a gente se encontra sim ali, sabe? sim. Eu me encontrei e eu acredito que outras pessoas e todos os dias se encontram em mim, sabe? Eu vejo essa importância muito grande, sabe? Que isso tem que aumentar cada vez mais. É isso aí, gente. Para você, qual que é a importância dessa voz, dessa amplificação de voz, tanto em outros espaços, né, dessa luta? Qual que é a importância nesses espaços, principalmente no espaço da escola? Qual que é a importância para você? É uma importância muito grande e significativa, porque tem que ter esse reconhecimento, não só das outras pessoas, pessoas brancas, para o conhecimento mesmo, como para a gente se autoconhecer, Sim, né? Para a gente entender tudo o que aconteceu, né? Até a questão, a gente falou, né, do dia 20, zumbi. sim. Tem pessoas negras que não conhecem, que não sabe quem é, não sabe, né, o São significado. discursos muito rasos, né? Exatamente, não é tratado, né? Não é falado, é uma coisa desconhecida, só aconteceu, passou. E não é para ser assim, né? É para ser algo falado todos os dias, se possível, Sim, né? E para não acontecer, para os nossos filhos que chegam, né, os nossos netos que seja, para eles terem esse conhecimento, né? Para eles saberem exatamente por que que a gente tem um feriado, sim. né? O É uma peso luta, disso. né? Uma luta diária e você vê, Zumbi morreu em ano de 1600, né? A gente já está em Precisou de todo esse 2024. processo É, então é isso, é uma luta diária, né? diário. E agora, pra gente finalizar, tá vendo? Não morreu. Ela tá com vergonha, viu, Sim, gente? bastante. Que você deixa de mensagem para os nossos jovens que nos assistem, para as nossas famílias? O que você deixaria de mensagem para essa data que é tão importante? Se amem, se cuidem, conversem bastante, perguntem bastante,
socializem, sabe? Conversa, explica, gente. Tem pessoas que não sabem exatamente o que está fazendo, o que está falando, como. Pode ser até, né, pessoas negras mesmo. A gente tem que ter essa comunicação. Então, só se amem acima de tudo, né? E eu acho que é isso. Muito obrigada. Mas não vai terminar assim não, viu? Que a gente quer o pessoal aqui do nosso estúdio, nossos colegas que estão atrás da câmera, a gente quer uma palhinha. Vamos terminar com uma palhinha, né? Deixa eu só agradecer, pessoal. Muito obrigada pela participação. Aqui, desculpa. Seguem as nossas redes sociais, Escola Social Marista Irmão Rui, no Instagram, no Facebook. Curta o nosso vídeo aqui no YouTube, compartilha. Se você tem alguma vivência para compartilhar do que a Marina trouxe, né? Comenta lá, traz lá pra gente nos comentários, pra gente saber um pouquinho de você. E muito obrigada pela participação de todos. Até o nosso próximo podcast, que a gente vai terminar com a Marina cantando, dando uma palhinha pra gente. Pode começar, Marina! Como você vai querer cantar? Pausou? Não. Não? Eu vou cantar Não Deixe o Samba Morrer, da queridíssima Alcione. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba e o samba pra gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba e o samba pra gente sambar. Linda!